Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um trecho do livro de Juízes. Na minha opinião, é um dos livros que contam as histórias mais tristes depois da promessa que Deus havia cumprido ao povo de Israel, de que lhe daria uma terra ampla, uma terra que produzisse mel e leite e abundância. E deu a eles uma ordem: olha, vocês devem me seguir, né? Porque se vocês não forem fiéis a mim, vocês vão acabar perdendo tudo aquilo que conquistaram. E foi exatamente isso que aconteceu. O livro de Juízes marca uma história onde o povo de Israel viveu altos e baixos, sendo dominado pelos inimigos que vencera anteriormente através da liderança de Josué, e o povo sofreu muito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Gideão, que está aí no capítulo 6 de Juízes. Eu não vou narrar a história toda, eu quero me ater a um pedaço da história, mas no futuro podemos até tratar desse assunto de uma forma mais ampla. O que aconteceu? No verso 1 do capítulo 6, diz que o povo de Israel havia pecado contra Deus e que, em razão disso, Deus os entregou à dominação de um povo chamado Midian, né? Ou os midianitas, que junto com outro povo chamado Amalequitas estariam ali oprimindo o povo de Israel. Eles eram tão numerosos que o texto compara aquele exército a uma nuvem de gafanhotos. Não se podia contar os seus camelos, não se podiam contar o número de armas nem de soldados, não tinha como dimensionar o poderio bélico daquela nação. E o que acontecia? Todas as vezes que Israel semeava e que estava próximo da colheita, os midianitas e os amalequitas vinham, roubavam toda a colheita, roubavam todo o gado, não deixavam nem uma ovelha, nem um jumento, para que o povo pudesse se alimentar. Então o povo viveu assim, debaixo dessa tragédia, durante um período aproximadamente de 7 anos. Né? O povo não tinha mais o que fazer e eles oraram a Deus e pediram que Deus os livrasse daquela situação. O que Deus faz? A primeira coisa, Deus manda um profeta. Quando há algo errado na igreja, quando há algo errado no meio do povo de Deus, quando o povo começa a entender que há uma situação difícil, a primeira coisa que vem é a correção. O verso 7 diz que eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas e Deus mandou-lhes um profeta. E qual era a mensagem do profeta? Olha bem, parte do verso 8 em diante. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não me quiseram ouvir. A primeira coisa é corrigir o que está errado. Deus manda o profeta. Sem a voz profética das Escrituras, o povo se corrompe.
Então o que acontece? Para corrigir, o povo tinha que estar consciente do seu erro. É como quem diz, olha, você tem que me pedir perdão. Vou pedir perdão pelo quê? O povo estava pedindo socorro, mas tinha que reconhecer o seu erro. Qual era o seu erro? Abandonaram a Deus. E quando nós abandonamos a Deus, os nossos inimigos se levantam. Não por causa do poder deles, mas eles se levantam como sendo uma vara de disciplina que Deus usa para despertar o seu povo para retornar aos caminhos de santidade. Pois bem, havia uma oração, havia sido dada uma palavra de correção e agora Deus começa a agir com base nesses princípios. E a primeira coisa que acontece é que Deus vai procurar uma pessoa. E o texto diz aqui, no verso 11, que o anjo do Senhor, na minha Bíblia está anjo com letra maiúscula, provavelmente uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação no Velho Testamento, diz que o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado chamado Ofra, e ele se senta ali e ele observa um homem chamado Gideão que estava malhando trigo num lugar aonde se devia pisar as uvas. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava com medo de ser descoberto e que os midianitas e os amalequitas viessem e tomassem tudo o que ele estava produzindo para o sustento de sua família. E aí, qual é a palavra que Deus dá para esse homem? Verso 12. O anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Essa é uma característica que Deus revelou sobre a pessoa de Gideão. Era uma característica que nem mesmo Gideão sabia que tinha. E por que disso? Porque todas as virtudes espirituais de Gideão estavam escondidas atrás de questionamentos, de mágoas e de um sentimento de frustração com o próprio Deus. E isso se revela aí no verso seguinte, o verso 13. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Olha só, havia uma certa mágoa, havia perguntas lá no coração de Gideão, né? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Gideão sabia que Deus operava poderosamente. Gideão sabia que Deus era um Deus que tinha poder para vencer os inimigos. E ele ainda diz, né? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Olha, o pior cego é aquele que não quer ver. Gideão conhecia muito bem a história de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, mas ele não conhecia o seu próprio pecado, a sua própria falha, a sua própria enfermidade. Ele estava muito mais disposto a dar atenção à desgraça que estava acontecendo
do que o seu próprio erro pessoal, a origem do problema. E muitas vezes nós somos tentados a tratar sintomas, mas nós não tratamos a causa, a raiz do problema. Gideão estava olhando sintomas, mas não a raiz do problema. Então, Deus trata primeiro com esse homem. E Deus quer tratar primeiro com você, porque você tem virtudes espirituais que desconhece, porque atrás dessas virtudes espirituais você está magoado com Deus, você está triste, você conhece o poder de Deus, mas você não vê nada acontecendo, porque na verdade, você não quer enxergar qual é o real problema da sua vida. Você não quer enxergar qual é a origem da ausência da ação de Deus na sua vida. No caso de Israel, pecado. E no seu caso, também pode ser. E aí, Deus continua. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão. Olha só, Deus considerou o problema de Gideão, mas deu a ele uma ordem. Qual foi a ordem? Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Olha só, Gideão não sabia que tinha força, né? Gideão não sabia que sobre ele estava a unção de Deus para ser um instrumento de libertação de sua nação. Porque ele só conhecia frustração, mágoa, sintoma, mas não conseguia enxergar que algo precisava mudar no coração dele para que todas aquelas virtudes espirituais ganhassem força e ele fosse um homem nas mãos de Deus para a glória de Deus e para a libertação do povo eleito de Deus. Que coisa extraordinária! Gideão respondeu, né? Senhor, como posso libertar a Israel? Ele já começa a considerar a missão que Deus está dando a ele. Olha como é que muda. Ele começa a considerar, mas ele de novo comete um erro. Ele, ao invés de olhar para Deus, ele olha para si mesmo. E ele diz: a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha como a gente pensa. Não é assim? Ó, eu não tenho dinheiro, eu não tenho importância, a minha família não é uma família de renome, eu não tenho meios, eu não vou poder, eu não tenho condições de atender esse comissionamento. Como nós botamos empecilhos, né, irmãos? Sabe por quê que nós botamos empecilhos? Porque nós queremos fazer a obra de Deus pela nossa própria força, pelo nosso próprio poder, pelas nossas próprias condições, pelas condições que nós achamos adequadas. E não é assim que a banda toca espiritualmente. E o que Deus disse a ele está aí no verso 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu ajudarei. Olha, Deus está mandando eu dizer para você nessa tarde: você pode fazer isso. Você tem condições de fazer isso. Porque Deus está dizendo: eu vou te ajudar. Você não vai fazer sozinho. Você pode dar um glória a Deus? Se você tiver que fazer sozinho, filho, não vai fazer não, você vai perder. Mas Deus está dizendo:
Você vai, porque nós vamos lutar juntos nessa guerra. Essa batalha é minha e eu vou te usar. É essa palavra. É essa palavra. Né? Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. É tarefa grande demais para você? Eu diria, pode ser se você estivesse só. Mas não é uma tarefa difícil para Deus. O próprio Deus diz, por acaso haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Nada! Deus vai destruir esses gigantes de uma vez só. Paulo, em Romanos 16, diz que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não é porque o meu ou o seu pé tem algo especial, não. É porque no lugar do meu e do seu pé estará o pé do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Então, a missão que Deus estava dando para Gideão é a missão que Ele dá para mim e para você. Ele revela as nossas características espirituais, os nossos valores espirituais, mas nós precisamos corrigir os nossos pecados. Há uma grande obra a ser feita na igreja Shalom, há uma grande obra a ser feita na igreja presbiteriana do Brasil, há uma grande obra a ser feita na igreja brasileira, na igreja no mundo. E essa obra vai ser feita através de homens e mulheres que se colocam nas mãos de Deus, porque dizem, eu não posso, mas tu podes, ó Deus, todas as coisas. Olha, a minha oração é que Deus te abençoe, que Deus renove a minha e a sua força e nos conduza para esmagarmos todos os inimigos que se levantam contra o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém.